Olá, pessoal! Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma live falando sobre numerologia, só que hoje a gente vai falar de uma maneira um pouco diferente. Na semana passada, eu expliquei sobre o número 8, que é um número que vai estar vigorando para todos nós, para toda a sociedade. Porém, nessa semana, eu vou explicar um pouquinho mais de como a tua numerologia pessoal pode ser impactada. E aí a gente pode entender também algumas, eh, algumas coisas que a gente vai perceber que vem de fora, mas que dentro, internamente, a gente está com outra energia e isso pode gerar algum conflito. Ou talvez você esteja com uma energia dentro e a energia que está fora está fluindo em conjunto. Então, pode ser que você perceba um impulso maior também para a realização de algumas coisas. Então, tudo isso a gente vai observando, tudo isso a gente vai descobrir hoje e eu vou te ensinar a calcular como que você faz para entender o teu ciclo pessoal. Então, antes de começar, vou dar uma recapitulada rapidamente no que a gente falou semana passada. E se você não viu, vai lá, acessa o vídeo anterior para você se aprofundar mais. Então, a gente falou que 2024 é um ano que está, a soma, né, dá 8, então é um ano que está com essa energia do número 8, e a energia do número 8 traz muitas questões para que a gente olhe a respeito de prosperidade, a respeito de saúde, a respeito de energia vital e também dessa conexão com o infinito. Você pode se aprofundar mais e entender melhor vendo o vídeo anterior, mas só para resumir aqui, não quer dizer que todo mundo vai ser próspero, ter saúde e ter muita energia e se conectar com o infinito. Também não quer dizer que você não vai ser próspero, não vai ter saúde, que vai ter problema com a tua energia, que vai ter problema de espiritualidade, nada disso. Vai depender do momento que cada um está vivendo. Talvez a vida venha e mostre algumas coisas que você tem que trabalhar. Talvez a vida venha e te dê um empurrãozinho em outra área. Então, entender também que momento que a gente está vivendo nos ajuda muito a aproveitar o melhor desse ciclo, né? Porque tudo na vida são ciclos e as coisas estão o tempo inteiro se modificando. Então vamos lá, como que a gente calcula a nossa numerologia pessoal, o nosso ano pessoal? Bom, primeiro a gente tem que entender que o nosso ano pessoal vale a partir da nossa data de aniversário. Então, por exemplo, eu faço aniversário em 7 de maio, eu ainda estou vivendo o ciclo pessoal desde o meu aniversário no ano passado, né? Então, você vai calcular e vai entender que aquilo começa a valer a partir do teu aniversário. E se, digamos, teu aniversário está longe ainda, você vai perceber, você pode observar também as informações do ciclo anterior, que é o que você está vivendo. Se, por exemplo, teu número para o teu aniversário vai ser o 2, você ainda está vivendo o 1, se você não fez o aniversário em 2024 ainda, tá? Mas vamos lá, vamos fazendo juntos aqui, a gente vai desvendando os mistérios e qualquer dúvida podem comentar aqui, eu respondo com todo carinho. Então, você vai pegar o dia do seu nascimento, o meu é 7, eu vou somar 0 e 7, que vai dar 7. Mas se você tem, por exemplo, 17 ou 28, você soma os dois numerozinhos, tá? Então, somou o dia do nascimento. Guarda esse número. Pega um papelzinho aí e anota, né? Se você tiver algum papel por aí, uma caneta, melhor, fica mais fácil. Até uma calculadora serve, gente. Então, você vai pegar lá o dia do seu nascimento, soma os dois dígitos. E aí você vai pegar o mês do seu nascimento e também vai somar os dois dígitos, né? O meu é maio, 05. Mas se for 12, por exemplo, você soma 1 mais 2 vai dar 3, tá? Ok. Agora você vai somar esses dois números, esses dois resultados que você teve. Então, se você teve, no meu caso, né? Tive lá
o número 7, o número 5, eu vou somar os dois, vai dar 12. E aí, 12 também é um número que passou de 10, né? A gente quer números menores, abaixo de 10. Então, eu vou somar novamente 1 mais 2 e vai dar 3. Ok, até aí. A gente tem aqui um número de base que a gente vai, todos os anos, usar esse número como base, mas não é que sempre vai ser. Agora que vem o ciclo pessoal. 2024, a soma de 2024 dá 8. Então, eu vou somar esse meu número de base, que é o 3, com o 8. Então, no meu caso é 3, o seu pode ser outro, né? Então, no meu caso aqui, 3 com 8 deu 11. 1 mais 1 igual a 2. Fez a soma direitinho aí? Conseguiu fazer? Pode ir me contando aí que número que está dando para você. Se ficar com alguma dúvida, volta, pode ver novamente, tá? Ou perguntar aqui nos comentários. Então, eu vou agora falar para todos os números qual é a energia que você vai viver a partir do dia do seu aniversário. Então, ó, por exemplo, o meu deu 2, até eu nem me dei conta de que o exemplo era exatamente o meu. O meu, a partir do meu aniversário em 2024, eu vou estar vivendo um ciclo 2, mas até lá eu estou vivendo um ciclo do número anterior, que é o ciclo 1. No teu caso, pode ter sido outro número, 4, 5, 6, qualquer número, e eu vou explicar cada um deles. Então, para quem está vivendo um ciclo 1, ou a partir do aniversário vai viver um ciclo de número 1 no nível pessoal, então, internamente, a gente tem muito uma energia de inícios quando a gente fala do número 1, tá? Então, por exemplo, começar coisas novas, é muito legal começar coisas novas nesse momento, e principalmente porque você está com ideias novas, você está ansiando por fazer algo novo nesse momento. Muitas vezes sem querer, a gente faz isso nos nossos ciclos, sem conhecer a numerologia. Então, para quem vive um ciclo de número 1, é um momento que provavelmente você vai estar a fim de começar coisas, a fim de ir rumo a novos momentos. É um momento também onde a gente trabalha a nossa segurança. Talvez você se sinta mais seguro, ou talvez você tenha vontade de trabalhar essa autoconfiança, essa autoestima, essa segurança no nível pessoal. Quando a gente está vivendo um ciclo 1 e um ciclo 8 no nível geral, que é para todos, vale o número 8 em 2024, né? Então, a gente talvez tenha que lidar até com questões de coisas novas que a gente pode fazer para cuidar da gente mesmo, da nossa saúde, da nossa prosperidade, olhar com novos olhos todas essas questões. Sempre que a gente está vivendo um ciclo 1, a gente também é convidado a olhar para aquilo que a gente faz com impulsividade, né? Então, cuida com isso também para não agir sempre reativamente, impulsivamente, tá? Vão me contando se está fazendo sentido, tá? E depois me deixa lá nos comentários, para quem assistir depois os vídeos, se fez sentido e qual é o número do seu ano, que eu quero saber. Para quem está vivendo um ciclo 2 ou vai iniciar um ciclo 2 agora em 2024, o ciclo 2 ele é muito assim de dar continuidade àquilo que você começou no momento anterior, ou até mesmo de buscar um equilíbrio depois de novos movimentos, depois de novos impulsos. O 2 ele também muitas vezes está relacionado à cooperação, à divisão de coisas. Muitas vezes a gente foca muito nos relacionamentos também, quando a gente está vivendo esse ciclo, mesmo sem saber que você está vivendo esse ciclo. Então, o que a gente tem que cuidar quando nós estamos no nosso ano pessoal vivendo o número 2? Você tem que cuidar para não ficar muito voltado para fora, muito voltado para o outro. E às vezes não é nem só questão de relacionamento, tá? Às vezes é uma questão assim de estar tá muito voltado até para manias ou vícios ou outras coisas, sempre com a intenção de preencher algo, sabe? Então tem que ter esse cuidado.
mas é um momento muito legal, assim, para firmar raízes, é um momento muito legal para você, dividir coisas, tarefas, eh, ter parcerias legais, não só de relacionamento a 2, assim, mas parcerias na vida, sabe. É um momento também que nos pede essa conexão, ao invés da gente buscar só uma conexão com o outro, buscar só uma conexão com coisas fora de nós, pede também uma conexão com aquilo que está dentro, com aquilo que é divino. Então é um momento muito legal para se conectar com a espiritualidade, independente da forma que você entenda que é espiritualidade. E aí isso cai bem quando a gente fala que o número 8 é um momento, também fala muito assim dessa energia do infinito, né? É, o 8 e o 2 eles têm uma relação bem forte, porque quando os dois estão em desequilíbrio, a gente tende a ficar mais ainda buscando uma energia fora. E o 8, que é o ano que a gente está vivendo, ele pede para que você cuide dessa energia em você, e não buscando através de é, coisas externas. E aí a gente vai para o número 3 agora, para quem está vivendo um ciclo 3 ou começa a viver um ciclo 3 nesse ano, no seu aniversário. O 3 já é um número que trabalha mais a questão da expansão, da alegria, da criatividade. O 3 é o número do fruto, né? Então, às vezes, tudo aquilo que você cultivou e fortaleceu nos anos anteriores, no ano 3 é o momento da coisa realmente dar fruto, expandir realmente, tá? Então, se você tem algum projeto, alguma coisa que você já vem trabalhando em você ou na tua vida, esse é um ano que provavelmente você vai sentir que vai fluir, vai se materializar mais. O 3 ele também traz algo a mais em algum processo que a gente esteja vivendo. Como o 3 também é um número de muita força, ele tem, é muito legal quem viver isso junto com o ano 8 também, porque traz muita potência em tudo que a gente coloca à nossa mão, sabe? Desde que a gente esteja com a energia ok, desde que a gente venha fazendo a nossa lição de casa da maneira correta. A lição de casa é cuidar da gente mesmo, tá consciente. É isso que eu quero dizer quando eu falo lição de casa. Agora, para quem está vivendo o ciclo 4 ou vai iniciar um ciclo 4 em 2024, a questão do número 4 no ano pessoal, normalmente vai ser um ano que vai nos pedir mais disciplina, mais organização. Às vezes o 4 ele até tem uma questão assim de olhar mais para o material mesmo, então se você vive um ciclo 4 no ano 8, essa parte do material, da finança, talvez seja algo importante, e principalmente para você olhar para planejamento, não só financeiro, mas planejamentos e organizações da sua vida, das suas emoções, do seu mundo interno, porque o 4 ele também fala do coração, né? Então, como que tá a tua conexão com as tuas emoções? E lembram que eu falei na live anterior, né, que saúde, ela não é só física, né? Saúde, ela só é saúde de verdade se ela abranger físico, mental, emocional, espiritual. Então, olha para todos esses aspectos. A gente tem, para quem está vivendo um ciclo 5 ou vai iniciar um ciclo 5, é, uma energia mais versátil, porque o número 5 ele já pede movimento também. Assim como eu falei que o número 8 é um ano de movimento, o ciclo, para quem está vivendo o ciclo 5, também reforça ainda mais essa necessidade de movimento. Talvez a vida vai te movimentar, ou talvez você vai sentir a necessidade de mover, de mudar algumas coisas. E o ciclo da vida é movimento, é mudança, então o quanto você está preparada para realmente mover, fazer acontecer, e é importante mexer o corpo físico também para trazer essa energia, fazer essa energia fluir. E o quanto você está disposto ou disposta a ser flexível. É muito importante flexibilidade quando a gente está vivendo um ano 5. Então, olha com carinho para isso. Para quem está vivendo um ano 6 ou vai iniciar um ciclo 6,
no nível pessoal, nesse ano de 2024, o 6 ele já pede um pouco mais assim de responsabilidade com o nosso trabalho, com o nosso serviço, com a nossa família. Pode ser que de alguma forma a gente seja chamado a olhar para isso, ou que naturalmente você entre num processo de realmente olhar mais para a tua família, para os teus trabalhos. O 6 também é um número que ele olha para a beleza da vida, né? Então, se você está vivendo um ciclo de número 6 nesse ano, você talvez seria legal você ter momentos de apreciar mais a beleza da vida, de apreciar mais momentos em silêncio, em conexão com você mesmo. E aí entra com aquilo que eu falei lá na live anterior, sobre também essa conexão com o infinito dentro de nós, tá? Para quem está vivendo um ciclo 7, fez a continha lá e deu o número 7, ou vai, a partir do aniversário, começar um ciclo 7, o 7 ele já é um número que, no nível pessoal, pede um pouco mais de paciência com julgamentos, pede um pouco mais de internalização. Quando a gente vive um ciclo 7, eu sempre falo que é importante a gente ter autoconhecimento, estudar a gente mesmo, mas no ciclo 7 isso é mais importante ainda. Então, se você fez a soma lá do teu aniversário de 2024 e viu que vai dar 7 a soma total, é extremamente importante você ir para processos de autoconhecimento, você cuidar da tua mente, porque vai ser algo que vai te fortalecer para os próximos ciclos. Para quem está vivendo um ciclo 8 ou vai começar um ano 8, tudo que eu falei na live passada é ainda mais importante. Então, vai assistir o vídeo anterior primeiro para você ver com detalhes tudo que eu falei, porque aqui eu estou passando rapidinho, porque eu quero falar para todos. Mas o número 8 é esse número que tem todas essas questões que eu estou falando, que vale para todo mundo, mas principalmente quando no nível pessoal a tua soma deu 8, você talvez vai ter um ano de mais trabalho, até um ano para olhar mais para as suas conquistas, para lidar melhor com as questões de autoridade, de cura, de autocuidado, cuidar da tua energia vital. E por fim, para quem está vivendo um ciclo 9 ou vai iniciar um ciclo 9 no próximo aniversário, a gente, quando está vivendo o ciclo 9, é um ciclo de muitos fechamentos, né? E fechamento não é necessariamente uma coisa ruim, ele pode ser realmente algo que a gente tenha que cortar, eliminar, deixar ir da nossa vida, mas também pode ser um ciclo onde eu necessito concluir algumas coisas, e eu chego a conclusões para dar novos passos no ciclo seguinte, que é o ciclo 1. Então, é um ciclo assim de concluir, de fechar, de organizar, deixar tudo bonitinho, de limpeza, e eu sempre falo que o 9 é o número da evolução da alma, né? Então a alma aprende, ela chega ao final de um ciclo para recomeçar tudo de novo no próximo. Então, observa principalmente quem está vivendo o ciclo 9, essas lições que você tem que concluir, esses fechamentos que você tem que fazer, essas coisas que ficaram pendentes há muito tempo e você tem que terminar, às vezes depende de você concluir algo, finalizar algo. Bom, a gente falou rapidamente aqui sobre vários aspectos da numerologia pessoal de cada um, mas eu trabalho com numerologia há vários anos e eu sei, percebo pelos meus clientes que numa sessão de numerologia a gente vai muito mais a fundo do que isso aqui, né? Isso aqui é uma live aberta para várias pessoas, mas numa sessão individual a gente fica às vezes mais de 1 hora e meia falando tão profundamente. A numerologia, ela realmente é muito mais profunda do que ela parece, do que o que eu consegui expressar aqui. Mas entra profundo em questões que a gente consegue entender só pela data do nascimento, questões de padrão, questões de que às vezes a gente... Sabe quando você tem momentos da vida assim que você está repetindo alguma coisa e não entende por quê?
ou tem algo que nunca vai bem na tua vida, ou você se percebe repetindo coisas, mesmo com esses ciclos que vêm sempre mudando, você ainda patina em algumas coisas, a numerologia te ajuda a entender da onde que vem isso na tua numerologia, no teu mapeamento energético. E é interessante não só saber para você criar mais uma desculpa, ai, eu tenho isso por causa do meu número 5. Não, a gente vai entender da onde que vem para poder atuar em cima disso, para ter ferramentas. Eu uso muito ferramentas como yoga, meditação, até dicas simples do dia a dia, mas também uso essas ferramentas e também florais, técnicas terapêuticas para trabalhar coisas que às vezes a gente não sabia de onde vinha. Então, não adianta só descobrir quais os defeitos e as qualidades, a gente tem que intervir sobre aquilo que a gente vê que não está funcionando, senão não tem muito sentido fazer, né? Tem que ser um pouco prático nesse momento também. A gente às vezes tem muitos potenciais também que a gente não sabe, né? E a gente pode trabalhar, fortalecer muitas coisas em nós através de todas essas ferramentas que eu falei. Yoga, ele ajuda a quebrar alguns padrões energéticos, mentais e físicos, como eu expliquei lá na outra live. A meditação ajuda a abrir novos horizontes, ajuda a gente muitas vezes a entender coisas que a mente tão bagunçada não deixa criar um espaço, e a meditação acalma, deixa a poeira baixar para que a criatividade venha, para que novos insights venham, e reforços de diversas outras técnicas terapêuticas podem te ajudar a lidar com diversas questões que estão lá mapeadas, só a gente tendo um estudo mais profundo ali do teu nascimento. Então, se você tem interesse e quer saber um pouco mais, quer fazer a tua numerologia para que você possa já começar esse ano indo além dessas informações que eu passei aqui, indo profundo em você, modificando padrões que estão aí dentro, fala comigo, comenta aqui nos comentários falando quero numerologia. Nos comentários do Instagram, tá? Comenta lá, quero numerologia. As 8 primeiras pessoas que comentarem, eu vou dar um desconto mega especial para fazer a numerologia, desde que faça ainda em janeiro. A gente tem 15 dias para fazer, então aproveita, que é um desconto bem especial mesmo que eu vou disponibilizar para essas pessoas. Então, deixa ali nos comentários que quero numerologia, que aí eu entro em contato contigo te passando mais informações, tá bom? Então é isso, gente. Espero que essa live tenha ajudado a esclarecer algumas questões aí internas. Eu desejo fortemente que todos nós possamos ter um ano de muito poder e de muita realização. E já fica um convite aqui para a semana que vem. Na semana que vem eu vou fazer outra live. E na próxima semana a ideia é trazer as cartas do tarô, não para fazer um tarô aqui ao vivo, não, mas eu vou mostrar como o tarô também fala de tudo isso que eu falei quando a gente está falando do número 8, da numerologia. Então, eu vou associar tarô e numerologia na próxima segunda-feira. Fica de olho, me acompanha e comenta aqui se você tem interesse em fazer numerologia. Namastê.